Olá, tudo bem? Ontem a gente recebeu no e-mail todos duas cartas. Uma carta foi construída pelos diretores e diretoras gerais no fórum de dirigentes, no fórum de diretores gerais ali, e apresentada e lida no colégio de dirigentes do dia 18 de setembro. E também tivemos uma carta que foi lida, se não me engano, semana passada no colégio de dirigentes. Essa carta é uma resposta do reitor, da reitoria, à carta dos diretores. Essas duas cartas foram divulgadas e nelas a gente vê um impasse muito grande entre reitoria e direção. O que eu fiz? Eu coloquei essas duas cartas num aplicativo de GPT, de inteligência artificial, e a gente criou um aplicativo chamado Velho Mediador. E a gente usou como base a produção científica de William Ury, de Daniel Shapiro, Telesmagno Magno, por exemplo, são grandes mediadores e grandes negociadores, para que eles avaliassem o teor dessa carta, e eu vou mostrar para vocês o resultado. Ou seja, ele analisou as duas cartas e vai dizer para a gente o que está acontecendo e como a gente pode chegar a uma solução melhor em relação a esse conflito. Tá bom? Espero que vocês gostem aí dessa experiência aí, que pode contribuir também com a gestão, né? É preciso muitas vezes a gente buscar entender o lado de cada um, ter empatia e saber que provavelmente os diretores e diretoras têm parte da razão, e provavelmente a direção ou a reitoria também tem uma parte da razão. Entender como isso pode se encontrar no caminho do meio é algo que todos nós, que somos mediadores, educadores, devemos perseguir. Valeu, pessoal. Fiquem com a demonstração da inteligência artificial ajudando a gestão a ser um pouco melhor. Primeiro, eu estou baixando aqui as duas cartas, pelos diretores e a carta pela reitoria. Bom, tá aí, eu coloquei as duas cartas, né, e pedi para ele, né, disse o conflito e pedi para ele resolver, dar uma análise dos documentos e fazer sugestões. Vamos ver o que acontece. Ele está procurando na base de conhecimento, que são os materiais que a gente inseriu ali, do William Ury, do Daniel Shapiro, do professor Telesmagno, das aulas de mediação em conflitos. Vamos lá, então. Olha, ele já descobriu que o conflito envolve a execução de emendas parlamentares. Pontos identificados. Os diretores gerais apontam surpresa e indignação como a forma das decisões parlamentares foram apresentadas, destacando falta de transparência e distanciamento. A reitoria, por outro lado, argumenta que as informações foram disponibilizadas, embora o documento enviado pelos diretores gerais tenha chegado fora do prazo. Discordância sobre o processo de decisão. Os DGs sentem que o processo de decisão não foi participativo, ressaltando a falta de diálogo, transparência e democracia. A reitoria enfatiza a utilização de ferramentas de controle e transparência como o POCM e o PROAD, sugerindo que as informações sobre as emendas estavam acessíveis. Abordagem na comunicação. Os DGs apontam que a comunicação da reitoria não segue os princípios de comunicação não violenta e pede maior respeito e empatia nas interações. A reitoria, em resposta, menciona que mantém um canal aberto de comunicação por meio do WhatsApp e reuniões, sugerindo que há disposição para o diálogo. Sugestões para melhorar a situação. Fortalecer a comunicação aberta e escutativa. Questões-chave. Como as expectativas dos diretores gerais e da reitoria sobre transparência e participação podem ser melhor alinhadas? O que impede o diálogo eficaz e como isso pode ser superado? Solução proposta: implementar sessões de escuta ativa, onde ambas as partes podem expressar suas preocupações e esclarecer mal-entendidos. William Ury menciona que a escuta é o lado esquecido da comunicação e pode abrir os caminhos para um diálogo construtivo. Questões chaves, para revisar o processo de decisão e inclusão. Quais são os mecanismos atuais de tomar decisão? Como as partes interessadas podem ser incluídas de maneira mais eficaz? Solução proposta: propor um modelo mais participativo, onde os diretores gerais e suas equipes possam ser incluídos nas fases iniciais de planejamento das emendas. Isso garantiria maior alinhamento e evitaria a sensação de exclusão ou imposição de decisões. Práticas de comunicação não violenta. Como as emoções estão afetando a comunicação? O que impede a prática da comunicação empática? Bom, promover workshops sobre comunicação não violenta, gerenciamento de emoções em conflitos, focando em como lidar com sentimentos difíceis e promover a empatia durante as interações. A teoria da mediação sugere que gerenciar emoções pode transformar conflitos em oportunidades de entendimento. Criação de um mediador imparcial. Existe a necessidade de um terceiro imparcial para facilitar o diálogo? Como um mediador poderia ajudar?
considerar a nomeação de um mediador neutro que facilita o processo de diálogo entre a reitoria e os diretores gerais. A mediação tem sido uma ferramenta eficaz em transformar conflitos complexos em resoluções colaborativas. Quem sabe alguém do MEC possa participar desse processo. Bom, é isso, né? Então, eu vou fazer outra última pergunta aqui, como você avalia o clima, né? Você avalia a relação atual entre a reitoria e os DGs? Vamos ver se ele consegue perceber pelo documento. Parece estar marcada por tensões. Olha só o que ele fala. A relação entre a reitoria e diretores parece estar marcada por tensões e divergência sobre transparência e comunicação de processos decisórios. Né? Comunicação e processos decisórios. Falta de confiança mútua. Os DGs expressam indignação com o processo de decisão. Distanciamento nas tratativas. Quebra dos princípios de transparência e democracia. A reitoria, por outro lado, responde que os DGs enviaram documentos fora dos prazos e sem as devidas assinaturas. Né? Problema de comunicação. Os DGs alegam que a reitoria não segue a comunicação não violenta. A reitoria fala que falta empatia. Desalinhamento. Os DGs reclamam de falta de inclusão e que isso fere os princípios da gestão participativa. E a reitoria fala que usa ferramentas de controle. Avaliação geral. É um impasse, há um descompasso entre o que é considerado transparente pela reitoria e o que é visto como participativo pelos DGs, o que gera frustração e desconfiança mútua. Além disso, a comunicação falha e a ausência de um verdadeiro espaço de diálogo está alimentando o conflito. Sugestões: fortalecer a escuta ativa, reestruturar o processo de participação, implementar práticas de comunicação não violenta. Tá aí, né? Até a inteligência artificial sabe como resolver a situação, né? Tá aí o velho mediador, William Ury e Daniel Shapiro e Thales Magno ajudando a gente aí a compreender o que está acontecendo na nossa instituição. Valeu!